E aí, meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games, o melhor canal de dicas de F1 do Brasil. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu considero a cereja do bolo nos vídeos que eu faço de F1. Sempre o vídeo que dá mais visualizações, porque esse vídeo é voltado para quem busca conhecimento, quem quer independência e quem quer entender o jogo, como é que funciona a física do jogo em cima do carro, né? É o vídeo de como fazer um setup, tá? Esse aqui para o F1 2022. Então, se você estava procurando esse vídeo, você acabou de encontrar, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Vamos lá, pessoal. Para começar, se você não tem noção nenhuma de fazer setup, pega um setup de referência. Pode ser na tomada de tempo, nos tempos mundiais lá. Eu vou pegar um que eu já fiz aqui mesmo para explicar para vocês, tá? Eu vou no passo a passo. Esse é um vídeo mais longo, é um vídeo de 20-25 minutos, mas que vai te ajudar a compreender como é que funciona tudo no carro, tá bom? Vamos lá então. Aerodinâmica, pessoal. A aerodinâmica são as asas do carro, tanto o bico, né, a asa da frente, como o aerofólio, a asa traseira. Quanto maior a asa da frente, mais alta, esse F1 mudou, tá? Nos F1s anteriores ia só até o 10, cada asa, do 1 ao 10. Esse vai até o 50, tá? Então dificultou um pouquinho, mas assim, no fundo é a mesma base, tá bom? É a mesma base. O que eu sugiro nesse F1 2022? Você vai deixar mais ou menos as asas, a asa da frente sempre menor que a de trás, tá? Sempre menor que a de trás. Então aqui a asa da frente 20, 30, um exemplo, né? Não quer dizer que seja essa numeração, eu estou explicando como é que funciona para vocês. Ou no máximo 5 de diferença, pode ser 5 de diferença, 20, 25, pode ser 25, 30, 10 de diferença, tá? Mais do que isso, por exemplo, uma diferença assim, ó, 20, 50. O carro vai ficar, ele vai ficar nervoso, vai ficar desconfigurado, desbalanceado, tá? Então eu sugiro, pessoal, claro que estou sugerindo, cada um faz o setup e anda do jeito que acha melhor, né? Eu estou mostrando para vocês como é que faz um carro equilibrado e não um carro dinamite, né? Que você assente o pavio da dinamite e vai pilotar para ele explodir com você numa curva, sei lá, numa zebra, né? Rodar. Aqui é um setup de carro equilibrado para você andar e ter condições de controlar o carro. Não um cavalo louco, né? Cavalo de rodeio saltando e você lutando contra ele. Não é isso. Eu vou explicar o que cada asa faz. A asa da frente é o bico, né? Ele ajuda seu carro a virar. Quanto mais alta essa asa, mais seu carro vira melhor, tá? Mais ele vira mais tranquilamente. Quanto menor, menos ele vira, tá? Menos pressão aerodinâmica na asa, a asa da frente menor, você ganha mais velocidade de reta. Em compensação, você perde nas curvas, porque você quer virar o carro e o carro não vira. O carro vai sair de frente, entenderam? Por isso que é importante o equilíbrio, né? E tem, da mesma forma, é a asa traseira. Quanto maior a asa traseira, menos seu carro vai sair de traseira, ele vai ficar mais pregado, a traseira dele, né? E quanto menor a asa traseira, o aerofólio, menos vai ajudar seu carro a virar menos, claro, mas você vai ganhar mais velocidade de reta. Então tem que ter um equilíbrio, você tem que ser veloz na reta, mas tem que conseguir fazer as curvas de forma rápida, sem o carro soltar a traseira ou soltar a frente. Isso é bem tranquilo, né? Isso é bem tranquilo. E como que você testa isso? Deixa eu só carregar aqui de novo. 20, 30. Por exemplo, você está tentando fazer a curva e o carro está ruim de virar. Você está vendo que ele chega na curva, você está virando e ele quer continuar indo reto. Está faltando asa na frente. Você vem cá e aumenta aqui, ó. 2 piques na asa da frente, ou 3, ou até 5 para testar. Faz o teste. Ele melhorou.
Não, ele está virando bem agora. Mas será que passou o ponto? Você vem cá e tira um e faz o teste. Não, ele ainda continua virando bem. Aí você vem cá e coloca 23. Aí você faz, se ele dá mais umas 5, 6, 7 voltas. Não, ele começou a ficar ruim para virar. Então você achou o ponto aqui, ó, volta para o 24. Entendeu? É assim que você regula o setup de um carro. É no erro e acerto, tá? No erro e acerto. Na asa traseira, da mesma forma, tá? Da mesma forma. O carro está saindo de traseira. Está saindo muito de traseira. Toda curva eu dou um pouquinho de pé, ou às vezes eu estou só com meio acelerador, ele está rodando. Vem cá e coloca mais 5 de asa traseira. Faz o teste. Ah, segurou. Está segurando, melhorou demais. Beleza. Não, ainda está faltando a asa traseira. Vem cá e aumenta. Aumentou para 40, vem cá e sobe aqui a asa da frente para 30 para testar, tá? Ou deixa e vê se não vai ficar desregulado. Ah, o carro segurou. Mas será que passou? Está segurando mais do que precisa? Vem cá e tira um ponto. Dá mais umas 3, 4 voltas. Não, ainda está segurando bem. Vem cá e tira mais um ponto. Aí dá mais umas voltas. Ah, ele começou a soltar a traseira. Então você achou o ponto. É no 39. Entenderam aí? Como é que funciona? Como é que você regula a asa de um carro? Para ficar tranquilo, né? É mais ou menos isso, tá? Isso é o arroz com feijão, mas você já vai passar a entender como é que o carro vira mais e menos. Tá? Tem outros fatores que faz o carro sair de frente e faz sair de traseira. Eu vou explicar no segmento do vídeo, tá bom? Transmissão, pessoal. Isso aqui, muita gente tem dúvida sobre isso. Ajuste do diferencial, aceleração ativa. O que é aceleração ativa? Quanto mais alta ela está, mais perto do 100, isso aqui é a mesma coisa dos outros F1s, não mudou nada. Quanto mais perto do 100, mais rápido você retoma a aceleração, tá? É um ponto positivo. Ponto negativo, você vai desgastar mais o pneu, porque assim, pensa quando você pisa no acelerador, o motor joga toda a energia dele no diferencial que joga na roda e faz a roda patinar. Então o carro pode ficar um pouquinho mais arisco em saída de curva, ele vai tracionar mais, né? O pneu vai pôr mais poder no pneu, mais força no pneu, vai esfregar mais o pneu vai desgastar mais. E consequentemente, quando o pneu estiver mais desgastado, aumenta muito a possibilidade de você rodar, tá? Então, se você jogar com controle de tração na corrida, tá? Tomada de tempo você pode deixar no 100, porque o pneu não desgasta, o pneu está sempre bem aquecido, né? Outro fator de você deixar isso aqui no 100 durante uma corrida. Quando você sai do box que o pneu tá muito frio, e esse F1 tem um problema de aquecimento de pneu, se no outro você gastava uma volta para aquecer um pneu vermelho, nisso você vai gastar 2, dependendo até 3. Pneu amarelo é 3 voltas para cima. Então pneu frio, aceleração forte, o pneu vai patinar e você vai rodar, tá? Então se você joga com controle de tração, médio ou completo, coloca aqui 85, 80, 75. Se você joga sem controle de tração, você pode fazer o teste, 75, 70. Aí é com você, com a habilidade de cada piloto. Cada piloto tem sua tocada, né? Isso é uma coisa muito pessoal. Você pode colocar aqui 60, até 50. Tem pista aqui que eu vou jogar com 50. E eu vou perder muito tempo? Vou perder um pouquinho, mas o carro está na mão. E não é tanto tempo assim não, porque o Fórmula 1 é um conjunto. Você ganha um pouquinho num lugar, um pouquinho em outro, um pouquinho em outro, quando vê você está voando, né? Mas tem que ter o equilíbrio. Eu gosto de carro equilibrado e seguro, tá bom? Aceleração inativa, pessoal. Isso aqui, quanto mais alto, mais ele prende seu carro nas entradas de curva. Ele funciona como se fosse tipo um estabilizador do seu carro quando você está freando para entrar na curva. Ele dá uma equilibrada no seu carro. Quanto mais perto do 100, tanto na entrada como na saída. Ele ajuda na saída de curva também, tá? Quanto mais perto do 100, mais ele segura seu carro. Você perde um pouco mais de tempo. E faz o pneu desgastar mais também. Por quê? Se você vai passar da curva ou seu carro está muito desequilibrado, você começa a frear, o carro está numa velocidade maior que era para fazer, ele vai tentar segurar seu carro e vai esfregar o pneu também. Você vai perder tempo, tá?
E se você tira ele, quanto mais você tira ele, menos ajuda você tem na entrada de curva. Isso não é uma ajuda grandona não, mas é uma ajuda, viu, pessoal? Mais baixo, você vai gastar menos pneu e vai prender menos seu carro. Só que seu carro pode entrar desequilibrado na curva, na entrada e na saída, e você pode rodar se você jogar sem controle de tração. Então o ideal, tá? Não é a excelência não. Sei lá, 55 a 65. Aí você vai ver. Por exemplo, Mônaco, pode pôr 65. Muitas curvas travadas, que você tem que sair acelerando forte, né? Imola não, Monza, né, na Itália, 55, às vezes até que zerado, ó, porque é mais reta, algumas chinquentes, poucas curvas, né? Tem a curva da parabólica, que é um curvão, dá para fazer aqui até com 50 ou às vezes 55, o mínimo necessário aí. É bem tranquilo. E é isso. Isso aqui é só isso. É bem simples, tá? Mas a maioria dos pilotos não sabem, que estão, pelo menos estão começando, como é que isso funciona. E você saber como é que funciona a mecânica do carro, a física, é muito bom. Você passa a dominar o jogo, né? Então, vamos aqui para a geometria de suspensão. Pessoal, isso aqui é o TOI, né? Cambagem e TOI. Eu posso falar disso aqui 3 horas para vocês. É um tema difícil, um tema confuso e que tem muito pouca significância nesse jogo. Esse aqui do F1 2017 para cá, se você usar desse jeito aqui, do jeito que está aqui, ó, você vai sair muito bem, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu falo só sobre isso. É um vídeo de uns 20 minutos, de 15 a 20 minutos, tá? O nome dele é... Deixa eu achar ele aqui. Geometria da suspensão, cambagem e TOI. Eu vou deixar na descrição aqui. Se você que tiver interesse em aprender o que é isso aqui, lá eu explico tudo direitinho, passo a passo, para você ter uma noção. Mas o que é a cambagem? O pneu assim, ó, para fora, os de trás ou da frente, ou invertido, em V, tá? E o TOI é o pneu da frente virado para dentro ou para fora, de Fórmula 1 é para fora, né? E os pneus de trás para dentro ou para fora também. Os de trás são para dentro e os da frente são para fora no F1, tá? Se você ficou curioso, assista o vídeo, mas se não quiser assistir, pode colocar isso aqui, ó. Nesse F1 também tá do mesmo jeito. Você vai ver algumas configurações aí assim, ó. Mas altera muito pouco. A maioria dos pilotos que andam forte colocam isso aqui, ó, e vão muito bem. E pode colocar, eu faço assim e dá certo. Beleza? Pra gente não perder tempo com isso aqui, é uma coisa que vai mais confundir do que te ajudar. E se você fizer isso aqui, deixar aqui, ó, menos 2,5, menos 2, 005, 020, você vai sair de forma perfeita. Beleza? Suspensão, isso aqui é muito importante, pessoal. Nesse F1 deu uma mudada. Nos outros F1s eu gostava da suspensão tanto dianteira, a suspensão dianteira e a barra traseira, mais macio, para o carro ficar mais controlável. Nesse aqui eu percebi que se você fizer isso, ó, colocar a suspensão da frente mais macia e a traseira também macia, o carro fica muito molengão e ele passa a sair mais de traseira, tá? Dificultando o controle do carro. Então, nesse aqui você vai usar essa suspensão mais alta, 10, 9, 8, você tem que fazer o teste aí. E a barra estabilizadora dianteira também. Geralmente acompanhando, tá? Aqui ó, 7, aqui põe 7. Não que você não possa colocar 6 ou 5 aqui, pode também. Mas se você colocar acompanhando assim, você vai sair muito bem. O que essa barra faz? Ela endurece a parte da frente, a suspensão da frente das rodas, né? E o carro fica mais duro de saída, a frente dele. Quando ela fica muito dura, o seu carro pode sair de frente. Ela facilita para sair de frente, virar menos, tá? Ela mais macia, o carro prega mais no chão.
Mas se você deixar ela muito macia nesse F1 aqui, vai ajudar a desregular, descalibrar seu carro e a traseira vai sair mais fácil, tá? Então, para esse F1 específico, devido ao modelo dos carros também que mudou, a suspensão dianteira mais firme é melhor, tá? Você vai passar na zebra, você vai sentir mais, você vai sentir que o carro tá duro, a parte da frente, mas desse jeito o carro funciona melhor, tranquilo? Entenderam aí? Suspensão traseira, pessoal. Suspensão traseira enrijece a suspensão, né? Traseira faz ela ficar mais dura. Quando bate, por exemplo, numa zebra, o carro é como se batesse no meio fio. O carro vai pular, vai quicar, você vai dar uma descontrolada, perder um pouco o controle do carro, tá? Tanto a suspensão como a barra estabilizadora traseira, tá? A barra estabilizadora traseira é a mais perigosa, pessoal, porque é o seguinte, ela faz o seu carro sair de traseira, mesmo sem pegar em zebra. Dependendo do jeito que você sair de uma curva de baixo ou de alta acelerando, se ela tiver muito dura, o seu carro, em vez de amortecer os vãos da pista, né, o jeito da pista, ele vai sair meio que quicando, e você manda a potência do motor todinha para os pneus, né, para a suspensão traseira, que a tração é traseira, e o seu carro vai quicar e vai acelerar muito e vai soltar a traseira, e vai rodar, tá? Então, o que faz seu carro rodar muito de traseira é essa barra estabilizadora traseira, ó. Às vezes você vai lá e enche ele de asa na traseira, né, na aerodinâmica, e o seu carro está rodando, aí você vem aqui, sua barra estabilizadora está muito dura. Nesse F1, principalmente, que ele está soltando muita traseira naturalmente, devido ao modelo e à física do carro, deixa ela macia, 2, 1, tá? Nada impede de você fazer o teste aí, ó. Pode fazer o teste, 5. 5, se você conseguir dominar o carro, bom. Parabéns. Mas você vai ter dificuldade, viu? Então, se você deixar isso aqui mais baixo, ó, a suspensão traseira e a barra estabilizadora traseira, você vai ter um controle bem maior do carro, tá? O que faz também quando aqui está tudo mais rígido, pessoal, tanto a frente como a traseira, o seu carro é mais rápido de reta, porque quando o carro está muito macio, ele fica mais molengão, você reacelera, ele fica um pouco mais lento. Se o carro está duro, você reacelera ele já vai, entendeu? Mas molengão, ele absorve mais os impactos da pista, você perde um pouquinho mais de tempo, mas o carro está na sua mão. Se você endurece ele aqui, ó, você sentou para pilotar um míssil teleguiado. É um carro arisco, um carro nervoso, um carro que você vai perder ele facilmente, tá bom? Então, barra estabilizadora traseira e suspensão traseira deixa mais mole. Com o tempo você vai pegando, você pode aumentar ela se quiser e fazer os testes, tá? Mas aqui eu estou passando para você como fazer um carro seguro e como entender como é que funciona o carro, beleza? A altura desse jogo, ela mudou. No F1 2021, aqui era 6 ou 7, a altura traseira, o carro era inclinado, vocês lembram? Nesse não, o carro está mais no chão. Para usar o efeito solo, o assoalho tem que ficar próximo ao solo. Só que se você fizer isso aqui, ó, até fiz um vídeo na pista de Jeddah, da Arábia, 2,3 aqui a altura, bem baixinho, porque as zebras são bem baixas mesmo, quase da altura do asfalto. Se você for para Bélgica, Austrália, Brasil, que são zebras altas, tem zebras altas, e você deixar o carro muito baixo aqui, quando você passar na zebra, ele vai agarrar o assoalho e o seu carro vai querer sair de frente, traseira, vai rodar. E se você jogar naquele modo de dano, simulação, você já vai explodir o assoalho do seu carro e se vai ficar inguiável o seu carro, tá? Então, pistas de zebras mais altas, exemplo, Brasil, Bélgica, Austrália, deixa seu carro um pouquinho mais alto, beleza? Você vai se sair melhor. Carro muito baixo, você é mais rápido, mas pegou na zebra, você vai quebrar seu carro, vai estragar o assoalho dele e você vai perder tempo. Entenderam isso? Pessoal, qualquer dúvida que tiver e vai ter dúvidas, coloca nos comentários aí, eu respondo vocês, tá? Eu ajudo vocês, tá bom?
Então essa parte de suspensão basicamente é isso, tá? Eu acho que eu expliquei de forma bem tranquila para vocês entenderem. Parte de freio, pessoal. Freio é pessoal. Se você joga com assistência de freio, não sei, você tem que achar um equilíbrio seu aí. Eu jogo meu freio pressão, eu jogo sem assistência de freio, né? Sem ABS. Tudo desligado, eu jogo no 100, geralmente aqui tá no 50, tá? A pressão dos freios aqui é no pneu traseiro, nas rodas traseiras, e esse balanço do freio aqui, ó, isso aqui é o freio das rodas da frente, tá? Se você joga sem controle sem assistência de freio, sem freio ABS, quanto mais perto dos 70 aqui, ó, mais rápido, mais você vai travar as rodas da frente quando frear, tá? Por quê? Porque você jogou boa parte do freio nas rodas da frente. Como o peso está atrás, devido ao motor, o piloto fica do meio para trás, né? Você joga o freio muito para frente, a parte da frente é mais leve, aí a pressão na frente nos freios é maior, é muito grande, ele vai travar as rodas e você vai passar direto na curva, tá? Então se você joga sem freio ABS, sem ajuda de freio, no 50, 52, aqui 54, 55 no máximo, tá? Mais que isso você vai começar a travar a roda muito facilmente, tá? Se você joga com freio ABS, aí não vai travar a roda nunca, né? Aí você pode fazer os testes aqui, o que fica melhor para cada pista. Cada pista muda, né? Curvas diferentes, curva de baixa, curva de alta. Então vai mudar de pista para pista. Tranquilo? Entenderam isso aí também? Freio de trás aqui não muda muito, é a pressão do freio traseiro, beleza? Mas o da frente aqui faz seu carro mudar muito se você jogar sem o controle, sem o freio ABS. Tranquilo? Vamos lá, pneus. Pressão dos pneus, pessoal. Quanto maior a pressão do pneu aqui, ó, quanto mais cheio o pneu tiver, mais rápido você anda, né? De reta. Nas curvas, por que você anda mais de reta? Ele tem menos atrito com o asfalto, tá? Eu sempre dou esse exemplo porque esse exemplo todo mundo entende. Sabe quando você anda de bicicleta que o pneu tá murcho, a bicicleta não fica pesada para andar? Porque o pneu está tendo muito contato com o asfalto, mais atrito. Se você enche o pneu da bicicleta e ele fica bem cheinho, ela vai andar bem mais fácil, né? Porque ele tem menos atrito com o asfalto. Em compensação, se você entrar numa curva muito correndo com o pneu muito cheio, o atrito é menor, o pneu vai escorregar mais fácil, né? Então você vai cair. Se ele estiver na pressão ideal ou a pressão um pouco menor, ele vai ter mais atrito, mas se ele estiver muito cheio também, o pneu vai mascar. Muito vazio, o pneu vai mascar. Se você estiver na pressão ideal, você vai conseguir fazer uma curva rápida e sem cair da bicicleta. Entenderam? Mas se ele estiver muito vazio também, o que vai fazer? Quando você for fazer a curva, o pneu vai mascar, né? No Fórmula 1 do mesmo jeito. Então, a maioria das pessoas em tomada de tempo coloca tudo cheio. Mas tomada de tempo é aquilo que eu falei. O pneu está sempre aquecido, na temperatura ideal, o pneu não desgasta. Então dá para fazer isso. Na corrida não. Você sai do box, o pneu está frio. Você larga no início da corrida, o pneu está frio. O pneu desgasta. Então cuidado com essa pressão dos pneus. Eu gosto aqui, ó. Isso é uma base, né? Muda de pista, por exemplo. Monza, o pneu pode ser bem mais cheio. Porque é mais reta, né? É mais reta. Você pode deixar aqui, ó. Tranquilo, fazer os treinos e treinar. Mônaco. Se você fizer isso aqui, deixar muito cheio, ó, vai atrapalhar virar. O pneu da frente muito cheio, pessoal, você vira menos, porque tem menos gripe, né? O pneu está muito cheio, tem menos contato com o asfalto, então você vai virar menos, tá? Desculpa aí, pessoal, tô me recuperando de uma sinusite, ainda não tô curado, tá? Mas só uma tossezinha aí, tá tranquilo. Entenderam então? Pistas de retas longas, muitas retas, deixa o pneu mais cheio um pouquinho. Faz o teste, anda. Pistas travadas, que tem muito miolo, ó, Brasil, Hungria, Mônaco, Singapura. Deixa o pneu um pouquinho mais vazio.
vai lá e corre. Entenderam? Agora eu vou falar para vocês aqui 3 coisas que faz seu carro rodar mais fácil. Soltar a traseira mais fácil. Depois eu vou falar da frente, tá? Pneu muito cheio, tá? Barra estabilizadora traseira muito rígida e suspensão traseira também muito rígida. Isso desse jeito que eu estou colocando aqui faz seu carro ficar mais rápido. E asa traseira menor. Asa traseira menor, suspensão e suspensão traseira e barra estabilizadora traseira muito alto, muito rígido, muito firme, né? E pneu cheio, carro bomba, entendeu? Vai voar de reta e vai te matar nas curvas, beleza? Já encomenda o caixão aí. Então tem que ter um equilíbrio, tá? Vamos voltar aqui na suspensão. Mais baixo, tranquilo, para você ter domínio do seu carro. Carro saindo de frente. Carro saindo de frente. Problema que acontece muito, meu carro não vira. Pouca asa na frente, tá? São 3 combinações também. A suspensão muito dura, né? Lá no máximo, suspensão dianteira, viu, pessoal? Muito dura lá no máximo. E os pneus da frente muito cheios. Seu carro não vai virar fácil, tá? Você vai passar direto nas curvas. Você vai ganhar velocidade reta, mas vai perder nas curvas. Por isso que eu sempre falo, um equilíbrio no carro, beleza? Equilíbrio em tudo. Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. A minha voz já está acabando aqui devido à minha sinusite. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo maior, mas eu falei bem pausadamente para vocês entenderem. Desculpe, pessoal, já tá horrível. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí, tá? Coloque aí. Se você tá vendo esse vídeo é porque você quer ter conhecimento, você quer ser independente para fazer seu setup. Não que eu tenha alguma coisa contra, inclusive eu faço setup, eu já fiz 3. Amanhã já vai sair da Austrália. Porque tem jogador que não tem tempo, não é que ele não quer aprender, ele não tem tempo, ele vem cá e pega um setup, põe no carro dele e vai divertir. Mas quem tem um pouco mais de tempo e quer aprender, quer ter domínio, quer entender como é que o jogo funciona, esse vídeo te ajuda nisso. Então se você está vendo esse vídeo, você é uma dessas pessoas, tá? Então o que eu peço, faça um comentário aí se ajudou, se você entendeu. Se tem alguma dúvida, coloca aí, tá? Se você gostou, falou, valeu, deixa seu like, tá? Divulga o vídeo, passa para um amigo que está com dificuldade. É o que eu posso fazer. E se você é novo, tá vendo esse vídeo, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abraço aí do Antena. Tudo de bom para vocês, meus amigos. Fui.